Eu tive muitas oportunidades porque eu acredito que Deus colocou na minha vida essas oportunidades, que não é comum acontecer. Eu não sou mais merecido do que outros, a minha vida não sempre foi normal como qualquer outra pessoa, mas eu consigo perceber algumas coisas que eu fui vendo no decorrer da minha vida. Eu já contei aqui para vocês, quem tiver interesse, curiosidade, quiser dar uma procura, tá? Tem vídeos, tem shorts falando sobre algumas coisas que começaram a alavancar a minha vida. Mas hoje eu fico olhando para trás e vejo como Deus me livrou de problemas. Coisas que a gente, quando jovem, a gente às vezes tenta colocar, a gente fala carroça na frente dos bois, né? Porque não é fácil tomar escolhas, mas é fácil escolher algumas posições que podem nos machucar. E eu lembro de uma que eu quase que me dava mal, muito mal, porque eu fiz um projeto grande para desenvolver aí uma empresa e eu procurei um sócio, uma pessoa para poder estar comigo e na hora topou para fazer a sociedade, mas começamos a pesquisar aí em algumas lojas para poder ver o preço de material, de equipamentos, mas o que aconteceu foi que uma pessoa se levantou dizendo que ela conhecia dinheiro, mas ela estava muito preocupada, não estava conseguindo dormir porque ela estava fazendo sociedade com uma pessoa que não sabia o que era isso. Eu fiquei muito, muito decepcionado com essa pessoa, uma pessoa que era muito amiga, e essa pessoa simplesmente disse assim na minha cara: eu não estou conseguindo dormir. Ela estava brigando com o marido por conta disso, porque ela estava com medo de me envolver no negócio dela e da família, né? Sendo que o negócio que eu estava fazendo com ele era totalmente à parte, não envolvia a pessoa. E a pessoa estava sem dormir. Você imagina uma situação dessa? Por conta dessa situação, eu peguei e comecei a orar a Deus, pedir a Deus direcionamento, para que se aquela situação não fosse para mim, que o Senhor direcionasse. Eu estava realmente decidido a montar a empresa. E aí o que aconteceu foi que uma dada noite eu fui dormir e no sonho, eu tive um sonho, e nesse sonho eu via como se fosse uma construção muito grande, e nessa construção não estava acabada, tinha várias, tipo, como se fosse departamentos abertos, tudo abertos. E eu vi uma criança, como se fosse uma criança loira, pequenininha. E eu cheguei até essa criança, fui até ela estava um pouco distante. Sozinha, quando cheguei lá, eu olhava para essa criança e não era uma criança. Se desconfigurou, não era uma criança. Era como se fosse um monstro, um demônio. Eu sei que aí depois disso, aí eu ainda, como eu agarrei, né? Eu não lembro o que é que eu fiz, na verdade, mas eu lembro que eu peguei e segurei. E quando eu segurei, ela se desfigurou de criança, não era mais criança, e olhava para mim com um olhar assim terrível. E aí eu tive discernimento, porque Deus sempre me deu discernimento no sonho, no próprio sonho. E que não era para me desistir daquele pensamento, daquela situação, daquela empresa. E graças a Deus eu consegui me livrar de um problema grande, porque é exatamente o que estava acontecendo. Tinha algo que estava agindo por trás para dar tudo errado. A gente ia fazer, ia pegar um dinheiro, na época era um empréstimo muito alto, e esse valor, se desse problema, não teria como sanar, como pagar aquele empréstimo, né? E eu estava confiante porque eu sabia que ia dar certo, né? Eu tinha certeza, eu tinha fé e certeza, porque eu tinha projetado, planejado, dentro de todas as legalidades necessárias, estrutura, tudo, estava tudo projetado na minha mente e no papel, né? E eu ia tomar esse empréstimo no banco, ia financiar através de uma alienação da minha própria casa, mas Deus não permitiu. Então, quando a gente é jovem, a gente tenta colocar as coisas à frente. O crescimento é com o tempo. Ninguém cresce de uma hora para outra. E dependendo da decisão que a gente venha tomar,
a gente pode ganhar um grande problema e ao invés de ser uma solução para a vida, você tem uma destruição da vida. Então, pensa um pouquinho quando for tomar posições, decisões, apresenta a Deus, espera nele, porque Ele é quem nos dá a resposta. Se for para você colocar um negócio e esse negócio dar certo, pode acreditar, todas as portas se abrirão. Mas se for para não dar certo, nada tudo vai dar errado. Vai aparecer pessoas para poder encher o saco, vai aparecer, os bancos vão se fechar, não vão abrir porta para você, os seus negócios vão se travar, pode acreditar, tá bom? Então é isso. Jovens, pense um pouquinho antes de colocar seus negócios ou seus planos em dias. Apresenta a Deus e pede a Ele a resposta, a solução. Se for possível, jejuma e pede a Deus em oração. Que Deus te abençoe, que Deus revele no seu coração a vontade dEle para a sua vida, para o seu futuro. Até mais, gente. Deus te abençoe.